Deus. essa temática super especial. Que maravilha. Que bom. Meu querido, o professor ótimo. Leomir Melo está entrando, certo? E essa acolhida a sua pessoa para trabalhar essa temática. Eu que agradeço. Que é importante, de verdade, processo histórico. E o sol é para todos. Menciona este processo para o introdutório e gostaria que você se apresentasse para o Brasil e para o mundo. Então, fique à vontade, professor. Obrigado, Marcos. E eu agradeço o convite mais uma vez, porque falar dessa temática para mim é uma coisa que eu tenho muito prazer, porque na verdade, desde que eu comecei a pesquisar e a estudar esse tema, e um dos meus maiores, digamos assim, felicidade, não no sentido de falar de racismo é uma coisa boa, mas a felicidade de poder discutir, debater essa temática, que é uma temática, como eu estava dizendo, muito candente, e não só hoje, né? Porque nós estamos na véspera do 20 de novembro, né? Se é negro, né? Num país onde, estruturalmente, como você diz, o sol não é para todos. O sol é para alguns escolhidos, e escolhidos a partir do tom de pele, né? Então, se eu tenho o tom de pele correto, se eu tenho um tom de pele mais claro, né? Então eu tenho mais chance. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, e realmente a gente ainda tem muito que caminhar, infelizmente. Né? Estamos no início de século XXI, nas primeiras décadas de um século que devia ser um século novamente do retorno às luzes, do retorno ao esclarecimento, ao desenvolvimento tecnológico, um século mais humanístico. E o que a gente está vendo na verdade, um retrocesso até do nosso próprio país. Muita tristeza a gente, em pleno século XXI, ter que estar discutindo se a Terra é redonda ou não é, se vacina é uma coisa efetiva ou não, e principalmente se racismo existe, né? Então, a gente já sabe que isso existe realmente. Hoje eu participei de uma outra mesa redonda, mas um pouco mais cedo, foi do Instituto Estadual do Maranhão, onde eu pude falar um pouco da literatura, né? Que é o assunto que eu mais tenho prazer em abordar, e mostrar que existe grandes escritores negros, como a gente tem que mostrar que existe grandes figuras, grandes ícones negros, para a gente poder levar representatividade para muitas crianças que são a maioria, para não se sentirem inferiorizadas ou que não fazem parte da história, e que não vai pensando a sociedade do jeito que a gente vai tentando imaginar, né, como é que essa sociedade pode se considerar uma sociedade desenvolvida, uma sociedade, digamos, progressista, quando não bem a gente ainda está hoje aqui tendo que falar, tendo que gritar, tendo que mostrar que nós vivemos num país racista, num país que faz diferença entre as pessoas por conta de uma quantidade maior de melanina na pele ou uma quantidade menor de melanina. Então, com outro, se é feliz por um lado por eu poder estar falando sobre o assunto, por outro lado eu também fico muito triste por ainda ter que debater isso, né? Por ainda ter que ficar tendo que conversar sobre isso, quando na verdade já deveria ser algo já ultrapassado, algo que não teria mais lugar no mundo de hoje. Mas a gente tem que ver um dia de cada vez, né? A gente tem que viver a vida do jeito que ela se apresenta,
E como eu estava colocando hoje, mais cedo, o racismo, ele está aí para a gente ser combatido dia a dia. E como a gente costuma dizer, ah, eles querem nos matar, eles combinaram de nos matar, só não combinaram com a gente que a gente quer morrer. Então a gente não quer morrer, a gente quer resistir. A gente quer resistir, por exemplo, quando você vê um retrocesso de uma fundação que é para desenvolvimento da cultura e para fomentar a cultura negra, como é a fundação, e leva o nome um dos maiores quilombos que já teve, que é aquela imagem da resistência realmente mais forte, mais aguerrida, que é o quilombo, que é o fato de aquilombar-se, que é se juntar com seus irmãos para resistir à investida do branco. E essa fundação leva justamente o nome desse quilombo, que é o Quilombo dos Palmares. E o que você está vendo é um desmonte paulatino dessa luta, que é uma luta que vem da década de 30, que é uma luta que teve que parar na década de 60 por conta do regime militar e retornou depois que o regime já estava fraquejando e depois de muitas conquistas. Né, você tem criação de leis em 2003 com a Lei 10.639, que é para ensino da história, literatura afro-brasileira e africana. Depois, em 2008, você tem uma Lei 11.645, que aí é acrescentado o ensino da história, a literatura, a cultura indígena. E aí, depois de a gente ter caminhado tanto, a gente começa a ver um desmonte dessa estrutura, quando você vê, e o que mais deixa a gente pasmo, e o que mais deixa a gente ainda mais triste também, é ver um irmão negro, que é o Sérgio Camargo, filho de um grande poeta negro, que é o Oswaldo de Camargo, né? O pai dele, o irmão dele também tem o Vadian de Camargo, são pessoas que lutam contra o racismo há tanto tempo, e você tem uma pessoa dentro de casa, que é o Sérgio Camargo, desmontando as nossas conquistas, tentando desmontar. Né? Quando você diz que não tem edital para a religião de matriz africana, quando você não vai colocar dinheiro público em samba ou para rappers, ou como a última que ele fez agora, que foi simplesmente ele disse que vai retirar realmente artistas que representam a negritude, como Gilberto Gil, como pessoas, ele diz que Gilberto Gil não prestou nada de nenhum serviço, pelo amor de Deus. Gil fez a versão de No Woman Cry de Bob Marley, justamente para falar em plena ditadura do que a gente passava, né? Traz Refazenda, traz várias outras músicas onde ele vai prestando serviço ao povo negro. Milton Nascimento nem se fala. Elza Soares é a própria negritude quando ela canta, e tem a música que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, se essas pessoas não prestam um serviço para representatividade, para o reconhecimento daquelas crianças negras, de ver que existem pessoas importantes que são negras, que se reconhecem como negras, e no lugar ele está querendo colocar, nada contra, mas querem colocar o Mussum. Aí o Mussum, ele era um excelente humorista, mas ele carregava todo o estereótipo do negro que o branco desejava. Preguiçoso, não falava direito, beberrão. Quer dizer, essa é a representatividade do negro que eles querem colocar pra gente? Ou até que esse outro eu não digo nada, que é o Wilson Simonal, foi um injustiçado, uma pessoa que, por más escolhas, acabou sendo ligado à ditadura, mas que, de certa forma, incomodava no seu tempo, porque era um negro dentro da sociedade branca na década de 60 e 70, que não baixava a cabeça para os brancos. Então, esse foi também um dos motivos para ele ter sido limado da nossa história. Então, é essa situação que a gente encontra hoje, que a gente está tendo que retomar as nossas lutas, está tendo que retomar o nosso caminho,
quando você vê esse tipo de desmonte, esse tipo de discurso que a gente antigamente, muita gente disse, o racismo tinha acabado antes da Dilma sair. Só uma pessoa muito ingênua para achar que o racismo tinha acabado, quando na verdade o que tinha acontecido é que ele tinha se recolhido às suas salas privadas. Né? Ser racista acabou sendo uma coisa fora de moda, não era bem visto. E aí quando você vê a principal figura da nação ir a público e despejar todo tipo de preconceito, então aquelas pessoas que antes estavam recolhidas aos seus lares e faziam seus comentários racistas, seus comentários homofóbicos, seus comentários misóginos, seus comentários, né, de todo tipo de preconceito eles faziam, mas em particular eles se viram autorizados a verbalizar, e não é à toa que a gente está vendo cada dia situações, a última que teve aqui no Brasil, de uma atendente, né, que foi chamada de macaca dentro de uma pizzaria num shopping luxuoso na cidade do Brasil, e por uma pessoa ultra conhecida e também ultra poderosa. Então, quer dizer, mas nós não temos medo. Eu estava dizendo hoje que se eles querem, né, e aí eu vou trazer uma figura muito importante para a gente, uma negra que só estudou até a terceira série, mas que era uma negra que gostava muito de ler, ela mesmo dizia, ela mesmo colocava na obra dela, que os livros eram os amigos dela, que ela recolhia os livros no lixo e que ela tinha que ler todo dia, tinha que escrever todo dia, que era a Maria Carolina de Jesus, com seu quarto de despejo, né? Quando ela faz essa alegoria na obra, que a favela e as pessoas com menos condição social, e nesse caso as negras, estavam restritas ao quarto de despejo. É aquele quartinho que a gente bota as coisas que não servem para nada. Então era nesse espaço que eles colocavam a gente. Só que a gente foi saindo do quarto de despejo e indo para o que ela chamava da sala principal, né? E a gente hoje está nessa sala principal. Hoje, muitos negros, apesar de muita gente não gostar da ideia, não querer, a gente ocupa muitos espaços que antes não era possível. Então a gente está saindo do quarto de despejo, a gente está saindo daquele lugarzinho escondido, estamos ocupando os lugares de destaque. Isso não agrada. Mais uma vez, quando a Magazine Luiza diz assim, nós vamos fazer um programa de trainee só para negros. O que aconteceu? Isso é racismo reverso. Esse é o primeiro conceito errado que se tem quando um branco quer o branco. Eu acho meio difícil aqui no Brasil a gente usa esse termo branco porque na verdade é uma categoria, é um termo mais consagrado, já usado, né? Mas ser branco no Brasil é um conceito muito difícil, porque muitos não aceitam quando saem do Brasil e não são vistos como brancos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu quando o Magazine Luiza disse, olha, eu vou contratar só homens negros? Não pode, aí é racismo reverso. Eles vêm com esse conceito de que nós que sofremos durante quase 400 anos, principalmente no Brasil, que foi o país que foi o último a abolir a escravatura, que nós estamos sendo racistas com os brancos. Como isso é possível? As pessoas emitem um conceito desse, emitem uma frase dessa, um discurso desse, sem ter conhecimento que o racismo ele depende de uma coisa, ele depende de poder. Eu só exerço o racismo em relação a uma determinada pessoa se eu tiver poder. Foi por isso que o Hitler foi racista em relação aos judeus, porque ele tinha... A única diferença é que você tinha duas pessoas da mesma cor de pele, né? E aí foi aquela comoção grande. Por que o Holocausto judeu é tão falado? Porque foi a primeira vez que você viu o extermínio em massa de pessoas brancas, né? Quando você fala do extermínio em massa, para você ter uma ideia
da quantidade de africanos que foram tirados compulsoriamente, foi tirado da força da África para vir para as Américas, gira uma coisa em torno de mais de 10 milhões de pessoas. As que saíram, né? Sendo que as que chegaram foi muito pouco aqui. Então, quando a gente fala desse montante de pessoas que foram trazidas à força, a maioria morreu no caminho e a minoria veio em continente africano, aí não, mas aí ninguém vai dizer que é holocausto porque é negro, então deixa pra lá. Então é isso, esse tipo de pensamento. Aí o racismo reverso. Como? Eu como para existir o racismo reverso, era preciso que o contrário tivesse sido feito. Era necessário que nós, descendentes africanos, os nossos ancestrais africanos, tivessem invadido a Europa, tivessem colonizado a Europa e tivessem feito tudo o que os europeus fizeram com os nossos ancestrais africanos. E aí, hoje em dia, o padrão de beleza, o padrão estético, a forma de pensar fosse toda afrocentrada, quer dizer, teria que ser toda em relação à África. Então, tudo que teria de melhor no mundo teria que ter vindo da África. E quando a gente tem o inverso, nós temos o quê? Uma sociedade judaico-cristã, principalmente, que é eurocentrada, onde os padrões europeus são tidos como superiores. Por que tinham que fazer isso? Para justificar a morte e a subalternização, para justificar a violência perpetrada contra o seu igual, primeiro você tinha que dizer que ele não era igual a você, que ele era inferior. Segundo, você tinha que grudar nele certos tipos de rótulos que faziam com que ele fosse inferior. Que ele fosse ignorante, que ele não tivesse capacidade mental, que ele não tivesse alma, que ele fosse igual a uma criança, que ele fosse uma máquina sexual. Quer dizer, tudo isso foi grudado na gente para fazer com que a gente fosse realmente reduzido à qualidade de animal, de res. Para a gente poder ser vendido, alugado, morto, herdado, e tudo para você ter uma ideia, no Império, no Código dos Negros, quando alguém morria, os seus escravizados, eles entravam no rol dos bens semoventes. O que quer dizer isso? Juridicamente, ele era considerado igual a um cavalo, um porco, uma charrete, qualquer bem que fosse das miudezas que pudesse ser elencado nesse rol, o africano escravizado era colocado nesse lugar. Então ele tinha uma mera condição de mercadoria. Ele não podia, por exemplo, pleitear nada na justiça, ele não era sujeito perante a justiça. Então essa é a realidade que eles querem retornar. Quando eles dizem que mas não pode fazer um edital só para negros. Como? Se existe há 400 anos um edital só para brancos. Só que ele não bota lá, a maioria das empresas não bota lá. Esse edital só vai selecionar brancos. Mas se sabe que quando você faz um edital de trainee para uma empresa dessa multinacional, ou uma grande empresa, quem vai ficar no final não são os negros. Quem vai ficar são os brancos. Então tá tudo normal, tá tudo bem se ficar só os brancos. Agora, se a empresa quer dar representatividade, inserção e oportunidade, aí muita gente diz, mas como o negro é meritocracia, o negro é só estudar que ele consegue tudo que um branco consegue. Como? Se você desde sempre foi negado tudo, inclusive a educação, você nunca teve, o negro nunca era proibido, era uma lei que proibia, lei que dizia que negros ou escravizados, mesmo o negro forros ou qualquer tipo de negro, não podia aprender a ler e escrever. Então, quer dizer, o nosso déficit educacional vem desde sempre. Aí você vê pessoas dizendo assim, não, mas se a pessoa se esforçar, consegue. Consegue. Aí disse, consegue, igual eu consigo. Aí vira para mim, você não conseguiu? Você não está onde você está agora? Aí digo, estou.
Mas é diferente, por exemplo, do que eu tive que fazer para poder chegar onde eu estou. Eu tive que trabalhar 4, 5 vezes. Quando eu digo trabalhar, é você ter o maior esforço para chegar onde estou, do que, por exemplo, o filho de algum empresário que acorda a hora que quer, tem o carro para levar para ele para onde ele quer, ele pode ter acesso às melhores escolas, tudo que ele quiser ele pode comprar, ele tem tempo para estudar, ele não precisa trabalhar até uma certa idade. Aí como é que eu vou competir com a pessoa dessa? Se nós não partimos do mesmo lugar. Nós não partimos como se fosse uma corrida aonde eu dou a partida 200 ou 500 metros atrás, enquanto o meu competidor já está lá na frente. Então fica muito difícil. Tem um teórico martinicano, que é o Eduardo Glissant, ele diz isso, que na verdade o que, é que existe nessa relação de poder e nessa relação de racismo? São relações assimétricas. Tá? Um está muito acima e o outro está muito abaixo. Então, são essas coisas que a gente tem que ouvir, são essas coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? Eu ouvi demais, muita gente diz assim, hoje você trabalha no Instituto Federal, você é servidor federal. Sou. E muita gente diz assim, você tem muita sorte. Eu digo, tenho sorte de ter força para trabalhar, para poder ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, para poder realmente não ter tempo, às vezes, para poder estudar durante a semana e ter que ter sacrificado nos finais de semana, feriado, épocas que realmente eu poderia estar fazendo outras coisas. E aí você vem, mas foi mérito. Não, o mérito não existiu nunca. Nunca existiu desde a partida o mérito, porque eu tive que realmente usar de estratégias que algumas pessoas que eu conheço não tiveram. Então, é isso que a gente vai pensando, vai repensando essa sociedade desigual. E aí o que acontece é que tem gente que é pretestamente branca, que se acha branca, né, que a classe média, por exemplo, que acha que é rica e não é rica. A classe média é um empresário, é um burguês sem dinheiro, ele acha que é rico. E aí o que acontece? Ela fica achando ruim quando vê a ascensão de pessoas de uma classe social abaixo delas, e essa ascensão se dá através do estudo. Então, quando começou você hoje em dia, por exemplo, eu dou aula, por exemplo, na instituição federal de ensino, onde a maioria do meu público são pessoas de baixa renda, pessoas que a gente tem muita dificuldade, eles têm muita dificuldade às vezes para poder ir para a escola, uma série de coisas. Mas a nossa instituição consegue dar a eles algo que antes era impensável, que é o quê? Por que é que hoje em dia os IFs estão na mira? Por quê? Porque a gente pega aquele menino negro sem possibilidade nenhuma e empodera ele, dá ferramentas para que ele possa chegar onde antes ele não poderia chegar. Você dá a oportunidade eu vou contar uma história. O primeiro campus que eu trabalhei no Instituto Federal do Piauí foi numa cidade a 450 quilômetros de Teresina. Ela fica depois de Picos, no sul do estado. Ela é mais perto do Pernambuco do que de Teresina, para você ter uma ideia. A cidade maior que eles têm como referência, que fica mais próximo, que é uma cidade de 3 mil habitantes, é Petrolina. Então eles vão muito mais para Petrolina do que para Teresina. E eu tive um aluno, que é esse aluno que é uma das coisas que eu tenho mais, digamos, a gente é pago com isso também, que é professor. Ele é proveniente de remanescentes quilombolas, né? De um assentamento quilombola. Ele chegou muito tímido, ele chegou com muita deficiência, mas ele se encontrou dentro da nossa instituição pelo acolhimento, pela qualidade da educação, pelo incentivo,
Hoje esse rapaz, ele hoje em dia, ele está fazendo engenharia mecânica ou engenharia elétrica, uma coisa assim, em Aracaju, Sergipe. Ele começou a arrumar bons empregos, quer dizer, ele é uma prova de que é essa educação que muitos não querem, porque vai fazer com que o filho da empregada, do pedreiro, vai poder ter chance, é justamente para você poder fazer o quê? Para você aumentar ainda mais o abismo social. Isso é prova do racismo. Quer dizer, o racismo nosso de cada dia, ele não prevê esse lugar ao sol para todos, só para algum, só para a minoria, só para uma elite escolhida que pode ter esse acesso. E quando as classes sociais abaixo da classe média começou a ter acesso a isso, a educação de qualidade, hoje você pode ter um filho de uma doméstica que pode fazer medicina por causa do ProUni, pode ser advogado. Então isso começou a mexer, e esse é o projeto hoje em dia, de você voltar ao que era antes. E eu digo isso não é questão baseada de estudos, podia ser estudos e leituras, de interpretação de discursos, mas também é um resultado de observação de quem tem 50 anos. Então eu nasci em 1970. Então, em 70 até 80, 85, 85 quando eu tinha 15 anos, essa realidade que eles estão querendo voltar para agora nesse projeto era a realidade que nós tínhamos. Entendeu? Pouca oportunidade para quem vinha de classes sociais mais baixas. Eles querem que seja somente mão de obra, quer dizer, querem voltar à época dos engenhos. Quando você vê um alta alguém do alto escalão do governo dizer, por exemplo, que pobre tem fetiche por diploma, tem fetiche por universidade, por ensino superior, que no mais interessa era ele ter um curso técnico, porque com o curso técnico ele ia poder ganhar dinheiro. Aí você vê o plano do racismo e o plano da questão da manutenção do status quo para se manter uma elite pequena, dona de tudo, e muita gente à base da miséria, e muita gente negra, e que essas pessoas negras possam ser exploradas, possam ser tratadas igual aos seus ancestrais escravos, sem nenhum direito, e por aí a gente vai, né? Então, basicamente, esse dia de hoje é muito mais importante, ele está tomando uma atitude mais importante, por quê? Porque a gente eu estou aqui com você hoje podendo